Glória a Deus, meu Deus. Como é bom estar aqui com os irmãos congregando. Para louvar e agradecer o nome do Santo Senhor. Amém, meus irmãos. Vamos iniciar com a oração. Nós vamos nesse momento fechar nossos olhos. Vamos baixar nossas cabeças. E vamos pedir nesse momento que o Senhor limpe nossos corações, nossas mentes, para que nós possamos receber o Santo Espírito de Deus sobre nós, meu Deus. Como é bom, meu Deus, mais uma vez estar aqui, Senhor, com nossos irmãos, meu Deus. Glória a Deus. Senhor Deus, amado Pai. Como é bom, Senhor, estar aqui neste momento, congregando com os irmãos, louvando, Senhor, e agradecendo o Teu santo nome, Senhor. Estamos, Senhor, neste momento te pedindo para que derrame sobre nós Teu Santo Espírito, meu Deus. Tu és em quem confiamos, Senhor. Derrama, Senhor, neste momento Teu Santo Espírito sobre cada um de nós, sobre cada família aqui representada, meu Deus. Estamos, Senhor, de corações e mentes limpas, Senhor, limpas de preocupação, limpas, Senhor, de qualquer coisa que atrapalhe, Senhor, de receber Teu Santo Espírito hoje à noite, Senhor. Tu és, Senhor, que confiamos, Senhor. Mais de Ti, Senhor, vem de nós, meu Deus. Somos pequenos, Senhor, diante de Ti. Nos humilhamos, Senhor, esta noite, para que o Senhor, Senhor, seja conosco, Senhor. Nós entendamos, Senhor, que devemos confiar somente em Ti, meu Deus. E este é a nossa sincera oração, Senhor. Recebe, Senhor, nossa sincera oração, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Salmo 42. Assim como o servo busca as correntes das águas, assim que deseja, ó Deus, minha alma. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Repetindo, minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Então, meus irmãos, que esta seja uma noite que nós possamos estar saciados desta sede, meu Deus. Amém, Senhor, glória a Deus. Vamos louvar, vamos ficar de pé e vamos louvar aquele que é santo, meu Deus. Glória a Deus, louvado seja o santo nome. Graça e paz, igreja. Feliz por termos casa cheia hoje, pastor André. Para a honra e glória do nosso Deus. Vamos declarar que Ele é grande, que Ele é digno de toda a honra e toda a glória e de todo o louvor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. É a cidade do nosso Deus, o santo monte. A alegria de toda a terra. Senhor, em que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua honra em nossas vidas. Cumpramos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua honra em nossas vidas.
paz, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Senhor, digno de louvor, na cidade do nosso Deus, teu santo monte, na alegria de toda a terra. Senhor, que nos ajuda com teu inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua honra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e do céu. Transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar trabalhos e riquezas. Como no deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando minhas forças se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Tu diga: te adorar é me sustentar-me. De pé eu não vou perder a guerra. De louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver no amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Aleluia, glória a Deus.
Poder aceitar? Só repassando a agenda, né, da semana. Amanhã nós teremos culto de oração às 19 horas. Quarta-feira, culto de doutrina às 19h30. Sexta-feira, nós teremos o culto dos homens, tá? Que está sob a direção do nosso irmão Gilmar. Então, sexta-feira, 19 horas, tá? Todos os homens estão convidados para estar aqui. Sábado temos a escola bíblica. Venham, é importantíssimo. Cuidado com o que vocês assistem nas redes sociais. Venham, debatam, tragam suas dúvidas. Sempre que a gente não souber responder, tiraremos a dúvida, tá? Então cuidado com o que vocês assistem, nas mídias sociais. Venham, compareçam para a escola bíblica. E no próximo domingo, neste mesmo horário, às 18 horas, o culto da família. Amém? Glória a Deus. Temos visitantes hoje à noite? Temos visitantes? Não? Temos um visitante? Temos mais alguém? 2? Amém. Glória a Deus. Sejam muito bem-vindos, tá? Em nome de Jesus. A igreja abraça vocês. Temos à disposição aqui para orar. Temos pastores. Pastor Galvão que está aqui, pastor André. Temos nossos diáconos. Tá bom? Então sejam muito bem-vindos. Nós temos agora uma oportunidade para o nosso irmão Lucas, que vai falar sobre o encontro de casais. Amém? Irmãos, a pastora Amélia deu um recado para o meu sogro Josias, para ele compartilhar com os irmãos a situação do jantar dos casais, tá? Vai ser feito um aviso formalizado no grupo, porque tem o dia certo de fazer o pagamento, para aqueles que se inscreveram. Se você ainda não se inscreveu, ainda dá tempo, certo? Salvo engano, o último dia para se inscrever é até o dia 2 de maio, ok? Então vocês aguardem informações mais aprofundadas no grupo da igreja, e se porventura você tiver interesse, desde já você deixa a sua dúvida, pode deixar comigo ou com minha esposa Renata, e em seguida a gente transmite para os responsáveis pelo departamento de casais. Creio que o pastor também possa colaborar. Pastor André, por favor, pastor, levante-se aqui, mostre a sua elegância, por favor, porque o nosso pastor, se vocês tiverem alguma dúvida, podem acioná-lo também sobre programação dos casais. Amém? Foi essa missão que me deram, então já está feito. Hoje tem cantina, mas a gente lembra no final, porque senão os irmãos vão esquecer, né, Lucas? Meus amados irmãos, nós vamos agora, neste momento, recolher os dízimos e ofertas. Hoje teremos uma reapresentação da peça, daqui a pouquinho, tá? A gente vai recolher os dízimos e ofertas. Teremos a peça e, terminada a peça, as crianças vão para as suas salas e teremos a pregação. Amém? Glória a Deus. Gostaria que os irmãos que vão recolher os dízimos venham para as suas posições. Senhor Deus amado Pai, louvado seja o teu santo nome, Deus. Recebe, Senhor, neste momento os dízimos, Senhor, que serão recolhidos nesta casa. Recebe para manutenção da tua obra, meu Deus, da tua casa, meu Deus, para que louvemos, Senhor, o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Teu sangue leva minha lei a todas as alturas, onde eu ouço a tua voz, fala de tua justiça, pela minha vida, Jesus te leva sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai e prepara para nós um caminho para Ele, onde eu possa me achegar somente pelo sangue.
salvação, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, feitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me entrego em sua cruz. De novo. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me entrego em sua luz. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grande és tu, grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu.
2000 anos, o eterno Deus, em sua soberania e grandiosidade, decidiu enviar o seu único filho para que a humanidade fosse salva por meio dele. Em uma cidadezinha chamada Belém, com menos de 3.000 habitantes, nasceu o Salvador do Universo. E a plenitude dos tempos, o tempo, a graça, a profecia, foi responsável justamente para culminar tudo da forma correta. O Salvador está entre a humanidade. Nesse musical, você vai conhecer o tempo, a profecia, a graça e a humanidade. E também um personagem que se rebelou contra Deus. Esse representa todo o mal. Espero que vocês conheçam, o reconheçam e que vocês absorvam a mensagem da cruz. Salvação e glória
O eterno Deus, em sua soberania, fez o que era impensável. Enviou seu Filho ao mundo, o fragmento da eternidade envolto em carne mortal. Entrando no fluxo do que eu guardo e marco, os ponteiros giraram mais uma vez. Já se passaram 30 anos desde que se esvaíram como a areia que cobre dos dedos. Observando o menino crescer, torna-se homem, caminha entre os mortais. Uma fração de segundo, meus cálculos, mas cada segundo foi preenchido com um propósito eterno. O Criador caminha entre a sua criação. Era aquele que a palavra estava com Deus e era Deus. Por meio dele desfez todas as coisas. E nada existiria se não fosse por Ele. Ele é a luz que brilha na escuridão, e as trevas não
ministros e vi que o momento do sacrifício se aproxima. Sim, daqui a 3 anos, às 9 horas da manhã, ele será pregado numa cruz. O Cordeiro de Deus carregará o peso do mundo. Eu testemunhei cada instante desde a haja luz. Vi a criação se desdobrar, os dias se multiplicar, a humanidade caminha entre a glória e a queda. Mas esse dia, esse momento é o ápice de tudo. Tempo. Sabe de uma coisa que tenho saudade agora? De ver o Salvador como uma criancinha. Que bebê mais gigante de lindo! Era lindo mesmo. E nós aqui imaginando como Deus, em sua grandiosidade, iria caber dentro da barriga de uma mulher. Eu preciso da ajuda de vocês. Eu criei. Eu aceitei o presente do Altíssimo. Estou lendo o livro sagrado que a profecia me entregou. Mas tem uma voz que fica na minha mente, dizendo que eu tenho que desistir, que é em vão. Eu preciso entender. Que voz é essa? Essa é a voz do seu próprio coração. É a voz da soberba, da arrogância, do orgulho e da ganância. Também é a voz do adversário, materializado em uma única pessoa, o enganador, aquele que odeia e que é inimigo do Altíssimo. A serpente, ela é mais antiga do que você, humanidade. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. E é por isso, humanidade, que você vai agora observar o plano perfeito do Altíssimo. O Filho de Deus vai derramar o seu sangue para te salvar. Eu vi o seu desdobramento, humanidade. O primeiro do seu desobedecer ao Criador. Mas para entender isso, preciso mostrar algo que aconteceu antes mesmo de você ser criado. Eu sou Deus. O Criador me fez de novo. Já fizemos isso. Pronto. Agora eu tenho que profetizar o tempo certo, é? Você me parece estar meio perdido no tempo. Cheia de graça ela. Eu preciso me concentrar e vocês ficam aí, de gracinha. Nem eu, com todos os meus problemas, preciso de concentração para girar um ponteiro. Como é? Não, nada não. Já se concentrou já? Sim. Agora vai. Eu sou incrível, rico em beleza. Todas as pedras preciosas adornam as minhas vestes. Um ser perfeito. Eu que comando todos os seres angelicais, todos inferiores a mim. Então, por que eu ainda me submeto às ordens do Altíssimo? Eu posso comandar tudo isso da minha forma, da minha maneira. Não preciso estar debaixo dos comandos dele. Então, subirei um trono acima do trono do Altíssimo e eu serei o novo dono do universo. Porque tal soberba tomou conta do seu coração, ao ponto da criatura querer ser maior do que o seu Criador. Eu sou o Altíssimo, a minha glória não divide com ninguém. Eu criei todo o universo com a minha palavra e amo todas as minhas criaturas. Mas sua desobediência inflamou não só o seu coração, mas 1/3 dos meus filhos. Tu serás depósito de sua posição, perderás a minha glória, serás expulso do gozo da minha presença. Não só tu, mas todos os que te seguiram. Não terás mais comunhão comigo. Não! Não pode ser! E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. E depois disso, humanidade, o desejo do adversário é ir contra tudo que vem do Altíssimo.
Ele enganou o primeiro casal, mas o eterno Deus pôs em prática o seu plano. E porém inimizade entre ti e a mulher. A semente da mulher lhe pisará a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O eterno Deus profetizou a vinda do seu filho à terra desde o princípio. E agora se aproxima o momento em que ele pisará a cabeça da serpente. Profecia, sempre metódica e chata. O que você está fazendo aqui? Eu estava de passagem e vi esse ser, que ele teve a audácia de colocar seres poderosos e angelicais como seus ajudadores. Imagina eu, um ser perfeito, tendo que me submeter aos caprichos de um ser inferior. Essa é a minha revolta. Deixa eu te contar. Seduzi primeiro a mulher, depois não precisei fazer mais nada. Ela mesma seduziu o homem e eles comeram do fruto. E seres deploráveis, seus corações já me pertencem. Eu só dou uma intensificada nos seus desejos, colocando como um prato suculento em sua frente. E sabe o que é mais interessante? É que a maioria come nesse prato. Essa voz que oprime os meus pensamentos. O bem que eu queria fazer eu não faço, mas o mal eu acabo cometendo. Calma, humanidade. O fim de seu pessoa está chegando. Apenas confie. Eu tento. Mas essa voz da minha mente me faz fraquejar. Tempo. Além de todo, chega a ser ridículo. Se você acha que essa criatura vai se livrar de mim, você está muito enganado. Eu estou ao redor, bradando como leão, só esperando a oportunidade de tragar. Tudo foi feito para a glória de Deus. O que está a ponto de acontecer é a maior expressão de amor. Não dê ouvidos ao adversário. Se concentre em mim. Veja só, o plano está ocorrendo conforme o Altíssimo ordenou. Ouço barulho de chicotes. Chegou a hora? Sim, como programado. Pra que tudo isso? Eles não merecem. Ele vai sofrer desse jeito? Sim, humanidade. Vai ser inútil. Muitos ainda vão negar. Eu não posso permitir. Não há nada mais o que se fazer, humanidade. Isso, impeça. Não vale a pena ele morrer por você. Eu não vou permitir. Cala-te, Satanás. Humanidade, veja só. A graça de Deus, tanta graça, aquilo que você não merece.
Ele levou sobre si as nossas dores, e por suas pisaduras fomos sarados. Não é o Cristo? Então desce da cruz. O exército em 3 dias, esse derrubo aí, reconstruiu o templo. Desce da cruz agora. Estão zombando dele. Estão zombando dele como podem. Isso é a perversidade do coração humano. Muitos deles, por causa do zelo à lei, eles ainda não entenderam que nele se cumpre toda a lei. Ele vai dizer: silêncio, escutem. Está consumado. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Não! Não pode ser! Quem creu em nossa mensagem? E aqui foi revelado o braço do Senhor. Ele cresceu diante dele como um brototeiro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, e experimentando o sofrimento como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós.
Ele pisou a cabeça da serpente. O véu do templo foi rasgado, humanidade. Você tem livre acesso ao Pai. Eu sinto uma paz. Uma paz. É como se meu coração fosse limpo de toda a minha sujeira. E é um amor tão grande que não cabe dentro do peito. Isso é justificação, humanidade. O justo juiz imputou em seu filho a sua justiça. E você agora é tido como justo perante Deus. O processo agora vai ser outro. O sangue dele te purificou. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Veja, humanidade, o Eterno ressuscitou dentre os mortos. Chegará o momento em que você também ressuscitará. Creia no sacrifício de Cristo. A cruz foi o ápice da história, o ponto onde o Eterno tocou o temporal. Mas muitos de dentro da igreja vivem como se fosse apenas um evento do passado. Será que seus corações estão convertidos ou apenas convencidos? Será que suas vidas refletem o reino de Deus ou apenas o conforto de uma religião vazia? O momento é de conversão verdadeira, de arrependimento, pois o Senhor pagou um alto preço por cada um de nós. E muitos na igreja brincam de ser crentes. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Emmanuel, o verbo que é eternidade, o pão da vida, eu sou o verdadeiro Deus, meu Senhor, libertador e salvador, a rocha eterna, palavra, vida, bom pastor, Jeová Nissi, Jeová Rafa, Jeová Shalom, Deus Adonai, Kadosh é o Elion, Jeová Jireh, o Elohim, Deus El Shaddai, e até chamar com toda a glória e adorar. Mas como um leão
girar e todo olho verá. Em glória marchando ele vem, sobre as nuvens ele vem. Ele é o leão e o cordeiro, o mal foi vencido, o céu cantou. Onde está a morte, a tua vitória? O cordeiro foi morto, mas o leão ressuscitou. Glória a Deus, povo de Deus. Por favor, acenda as luzes. Esse foi o nosso musical de Páscoa, para a glória de Deus vivo. Foi um momento de muito trabalho. Agradeço primeiramente a Deus que juntou essa equipe maravilhosa. Jorge tomando conta dessa galera aqui, nosso pastor que nos dá total apoio, nosso líder do Ministério do Louvor, o pessoal da comunicação, ou seja, agradecer a toda a igreja. E a gente tem um cumprimento no teatro, que é um cumprimento de cumprimentar
as pessoas que assistiram, que a gente vai fazer agora. Só movimentar a igreja com uso, né? Meus amados irmãos, que maneira magnífica de honrar o nome do Senhor, né? É uma bênção, a gente tem um time especial aí que está se engajando muito no teatro. Parabéns a todos os envolvidos, né? Que bênção, que bênção. Então, a primeira vez que eu assisti, caiu um cisco no olho ali, mas já tirou. As crianças, vamos orar para as crianças. Vem para cá as crianças primeiro. Criançada, como já foram, né? Já vai orar, pode ser Tiago. Ficamos de pé, meus irmãos, estendo suas mãos para cá. Amém, glória a Deus. Pai, nosso Deus, muito obrigada, Senhor, pela vida de cada criança dessa que está aqui, Pai. E cada uma das que estão em casa também, que não puderam vir hoje, que o Senhor esteja as tuas bênçãos para elas também, para cada família, que o Senhor possa abrir o coração de cada uma e colocar a tua palavra nelas, Senhor. Que elas nunca esqueçam, que fique para a sua vida e que dure até a eternidade, até quando o Senhor Jesus vier nos buscar. Abençoa essas crianças, abençoa as aulas, os professores, que o teu nome seja glorificado e a tua mensagem seja levada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, crianças. Vamos à palavra. O pastor André vai trazer a palavra esta noite. Amém. Senhor Deus amado Pai, apresentamos, Senhor, teu filho, Senhor, teu servo, pastor André, que está a tua palavra, meu Deus. Fala, Senhor, através dele estamos, Senhor, de corações e mentes limpas para receber teus ensinamentos, Senhor, tuas lições para guardar em nossos corações. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, a paz do Senhor. Vamos à leitura bíblica. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, desculpem, versículo 3. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3. Nós vamos ler até o versículo 8. 1 Coríntios 15, 3. Entreguei a vocês, em primeiro lugar, o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, conforme as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e foi visto por Cefas e em seguida pelos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, e em segunda por todos os apóstolos, e por último também visto por mim, como por quem nasceu fora do tempo. Que o Senhor nos abençoe, Ele fale conosco mais uma vez
por meio da sua palavra nesta noite. Queridos, sem dúvida, parabenizar a todos que estiveram envolvidos com o teatro, o empenho de transmitir a mensagem de uma forma diferente, de uma forma envolvente, para que a nossa imaginação se amplie cada vez mais. Quão grande foi esse ato de Cristo por nós, que morreu na cruz para nos salvar. O texto que nós lemos, o apóstolo Paulo, ele começa a discursar sobre a importância da ressurreição. Nesse texto, ele fala que seria vã a nossa fé se Cristo não tivesse ressuscitado. E ele faz um resumo daquilo que ele pregava, da experiência que ele teve com a ressurreição, inicialmente dizendo: entreguei a vocês em primeiro lugar o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados conforme as Escrituras. Ou seja, ele menciona aqui aquilo que nós ouvimos na peça: a morte de Cristo não foi um acidente, foi uma providência. Ao longo dos tempos, Deus esteve profetizando, providenciando a solução para a cura do pecado da humanidade, pagando o preço dos nossos pecados, nos tornando livres para Ele, para vivermos para Ele. Cristo morreu pelos nossos pecados conforme as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras. Paulo aqui não está se referindo aos evangelhos, não está se referindo a alguma carta, está se referindo ao Antigo Testamento, que era para eles as Escrituras existentes, e como este ato estava previsto, como estava no coração de Deus revelar essa verdade no tempo certo. Quando a gente lê lá o profeta Isaías, a gente vê em riqueza de detalhes como ele retrata a rejeição de Jesus, o seu sofrimento, mas também a sua glória ao ressuscitar. Os apóstolos tiveram que enfrentar muitos questionamentos, muitas dúvidas, mas a própria vida dos apóstolos era o testemunho necessário para que as pessoas cresçam. A mudança de vida, de conceito, estava claro que algo grandioso havia acontecido. Imaginem vocês, um grupo de pescadores começarem agora a seguir um judeu, e esse judeu começar a atrair multidões, a fazer milagres, a ensinar sobre Deus, a tratar Deus com intimidade como Pai. Muitas críticas, muitas objeções, mas o poder dele sobressaía. E quando o seu poder era manifestado, as dúvidas caíam por terra. De maneira que, durante o ministério de Jesus, os seus 3 anos de ministério, arregimentou uma multidão de fiéis. Por onde ele passava, muitos passavam a segui-lo. Quando não, ainda que ficasse nas suas localidades, passavam a professar a fé em um Deus Todo-Poderoso que foi anunciado por Jesus. Mas sim, uma grande dúvida surge agora para os próprios discípulos. O nosso líder, aquele em quem nós confiávamos, aquele em quem nós concebíamos que iria redimir a Israel, foi morto. Morreu à vista de todos. E assim era a morte de cruz.
uma morte vergonhosa, para que todos tomassem conhecimento e evitassem fazer os mesmos atos daqueles que foram mortos na cruz, como por exemplo se rebelar contra o Império Romano, coisa que Cristo não fez, mas foi à cruz injustamente, em um processo rápido, sem direito à defesa, acusado, condenado e crucificado. Por um tempo, os próprios discípulos sofreram com aquele sentimento. O nosso líder morreu. Mas se eles tivessem, num momento, pensado, lembrado das Escrituras, aquilo que o próprio Cristo falou para eles: é necessário que o Filho do Homem padeça e ressuscite ao terceiro dia. Mas a dor, a tristeza, trouxe por certo esquecimento, até que ao terceiro dia, algumas mulheres vão ao túmulo, não pensando em ver o ressuscitado, mas querendo trazer um certo ambiente melhor, embalsamar o seu corpo, chegam e encontram o sepulcro vazio, porque ele vive, ele estava vivo, ele ressuscitou. Louvado seja Deus! Aquilo que ele havia prometido se cumpriu. Antes da sua morte, ele havia dito aos seus discípulos a seguinte frase: em breve o mundo não me verá mais. Por que ele disse isso? Porque ele iria morrer. Mas ele falou aos discípulos: mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. E assim foi, irmãos. Com a morte de Cristo, só aqueles que haviam crido nele tiveram o prazer de vê-lo ressuscitado. Não foi uma, nem duas, nem três. Muitas pessoas o viram ressuscitado, se cumprindo aquilo que ele disse: o mundo não verá mais, vós me vereis, porque eu vivo e vós viverás. E aí, aquelas mulheres divulgam o que elas tiveram de experiência, e inicia ali todo o movimento para confirmar se era verdade, se o Cristo havia ressuscitado. Mas a notícia, irmãos, era algo muito grande, muito difícil de acontecer, e muitos não creram. Nós temos a história dos dois discípulos que iam para Emaús, e quando eles estão naquele caminho, tristes, voltando para os seus afazeres, porque para eles Cristo não tinha ressuscitado, eles estavam desistindo da fé, eles estavam voltando para as suas vidas passadas. Só que Jesus caminhando com eles, e eles contestando um ao outro, diziam, quando Jesus pergunta o que é que eles estavam falando, e ele falava que, olha, o nosso mestre, aquele a quem nós reputávamos que iria redimir Israel, morreu, só você não sabe disso. E ele diz: mas, embora algumas mulheres tenham dito que ele ressuscitou, ou seja, a palavra da ressurreição já estava sendo divulgada, e muitos ainda assim estavam desacreditando, porque era um fato realmente grandioso, mas não impossível. E ele aconteceu para a glória de Deus. Paulo, ele aqui relata a sua experiência, aquilo que ele estava pregando, que Cristo morreu, mas ressuscitou, e aí ele começa a dizer que outras pessoas viram Cristo ressuscitado. Ele começa iniciando aqui por Pedro.
E qual a importância de confirmar que Pedro viu Jesus ressuscitado? Pedro foi uma fiel testemunha. Pedro foi um discípulo muito próximo de Jesus. Mas percebe-se pela história inicial dos evangelhos que Pedro tinha algumas limitações, uma impulsividade própria, uma forma própria de agir, sem entender que Deus tem algo diferente para realizar. Pedro queria da sua forma. Ao mesmo tempo, aquele homem tão firme, né, tão bravo, tão corajoso, se mostrou covarde na hora em que Cristo foi preso e ele foi questionado se ele era um dos seguidores de Jesus, e ele negou ao Senhor 3 vezes. Um homem inicialmente forte, quando se deparou com o medo da cruz, da morte, da perseguição, disse: eu não o conheço. Porém, podemos pensar que um dos motivos que questionou, que incentivou Paulo a falar que Pedro foi um dos que viu a Jesus ressuscitado, para nós que hoje podemos olhar as Escrituras e analisar e refletir sobre ela, nos traz uma certeza. Pedro se deparou com algo muito importante na sua vida, que o transformou completamente, daquele homem oscilante para alguém determinado, com fé, capaz de enfrentar as autoridades romanas para pregar Cristo ressuscitado. Isso está claro, irmãos, quando acontece a ressurreição. Pedro começa a pregar, é preso, é repreendido, apanha e recebe um recado: nós vamos lhe liberar, mas você não pode mais falar em nome falar sobre Jesus, pregar sobre Jesus. E aquele homem, outrora covarde, ele diz: eu não posso fazer isso. Se eu me calar, eu vou estar desobedecendo a Deus, e é melhor desobedecer aos homens do que a Deus. É claro, é notório que algo vibrante, diferente aconteceu na vida de Pedro, que o fez mudar. E nós podemos resumir isso como a experiência da ressurreição. Aquele que viu o seu mestre, o seu Senhor, ser morto, crucificado de forma vergonhosa, o viu ressurreto e entendeu a mensagem da cruz: nada pode deter. Ele é o Criador de todas as coisas, eu devo total obediência a Ele. E é isso, irmãos, que a igreja celebra nesses dias: a ressurreição, a comprovação de que nós não estamos seguindo a um homem qualquer, a um homem especial. Nós estamos seguindo ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. A história da humanidade traz líderes muito importantes que tiveram um papel fundamental na vida social das pessoas, na vida religiosa das pessoas, mas todas elas têm uma coisa em comum: morreram e continuam mortos. Mas Cristo, o nosso líder, o nosso Senhor, ressuscitou e continua vivo, está à direita de Deus, intercedendo por nós. Paulo, ele fala de Pedro nessa sequência. Mas Pedro foi a primeira pessoa que viu Jesus ressuscitado? Não. E por que ele aqui não fala das mulheres que foram as primeiras a vê-lo ressuscitado? Porque naquela época o testemunho das mulheres não tinha valor algum. Pedro está escrevendo aqui
para confirmar, para tirar qualquer dúvida de que Cristo ressuscitou, trazendo testemunhas que iriam deixar certeza de que ele ressuscitou. Mas o belo da história, irmãos, é que enquanto os homens escolhem a quem revelar, Deus trata todos como iguais. Por que não dizer que ele trata os perseguidos, os esquecidos ainda de uma forma mais cuidadosa ainda. E ele traz para o seu testemunho não soldados, não uma pessoa como Paulo, que era um estudioso, um homem que tinha uma certa relevância na cultura judaica. Ele traz mulheres, para que aqueles que crescem pela fé. E assim o Evangelho. A fé é quem move os nossos sentimentos, é quem confirma que Cristo é quem Ele disse ser. Paulo não fala das mulheres, fala de Pedro, mas em seguida ele fala de... Em seguida, né? E foi visto por Cefas, e em seguida pelos 12. E por 2 vezes eles foram vistos pelos apóstolos. Em uma ocasião, quando Tomé não está presente, Jesus aparece numa sala fechada e se revela a eles. Aqueles homens que, semelhante a Pedro, estavam com medo, acovardados, se escondendo, viram Cristo aparecer sem abrir porta alguma, entrar no recinto, ressuscitado, com o corpo glorificado, e dizendo: paz seja convosco. Em meio ao medo, à tristeza, às dúvidas, Cristo aparece e transmite a sua paz. Aparece uma segunda vez, agora com Tomé presente, ele que tinha dito que não acreditava. Irmãos, mesmo aqueles que andaram com Jesus, vindo os seus milagres, tinham a ressurreição como algo muito difícil, se não impossível de acontecer, de maneira que nós não podemos nem criticar quem duvida, mas nós devemos anunciar a palavra que dá fé, a palavra que esclarece, a palavra que confirma. E foi assim com Tomé. Tomé que tinha dito que não acreditaria se não vendo ao próprio Cristo, a olhar as marcas da cruz, recebe a grata surpresa de ver Cristo novamente naquele lugar e agora falando com ele. Tomé, não seja incrédulo, seja crente. E ele creu. E ele declara: Deus meu e Rei meu, em relação a Jesus. Cristo ressuscitou, então não é vã a nossa fé. O inimigo tratou de tentar esconder isso, esconder dizendo que o corpo dele foi roubado, mas nunca o acharam. Os incrédulos criam histórias. Foi ou não foi, se lança um filme de ficção científica querendo dizer que Jesus tinha uma mulher, que Jesus não era Deus, que Jesus era pecador, mas isso para nós não influencia em nada, porque nós temos crido no livro da vida. Nós temos testemunhado que aquilo que os apóstolos passaram é verdadeiro, inclusive o testemunho de que ele, Jesus, ressuscitou. Pedro, os 12, e depois Paulo fala: depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já morreram. Irmãos, provavelmente Paulo está relatando aqui 25 anos depois da ressurreição. E aí ele relata que Jesus aparece
a uma multidão de 500 pessoas, dos quais alguns já haviam morrido, mas outros permaneciam vivos. E qual a importância disso? Era porque eles eram testemunhas vivas da ressurreição. Não foi um grupo pequeno que criou uma história, que inventou uma situação, roubaram o corpo, nós o vimos, não. Ele foi visto por muitas pessoas que testificaram naquela época. Ele ressuscitou. Por último, Paulo cita, por último não, irmãos, ainda Tiago. Ele fala que Cristo foi visto por Tiago, e provavelmente não era Tiago o apóstolo, porque, mas em seguida ele fala, e em seguida por todos os apóstolos. Então não fazia sentido falar de Tiago apóstolo e depois falar dos apóstolos. Provavelmente aqui era o irmão de Jesus, o irmão por parte, né, de José, Maria, José. E qual a importância dele ter aparecido a Tiago, seu irmão? Se nós lembrarmos, a família de Jesus não acreditava que ele era o Filho de Deus. Mas agora, com a sua ressurreição, o seu testemunho alcança a sua família. E Tiago passa a ser um dos principais líderes da igreja, porque ele viu aquele quem ele conhecia, seu irmão ressuscitado, falando com ele. Por fim, Paulo fala dele mesmo, dizendo assim: por último, foi também visto por mim, como por um que nasceu fora do templo. Os irmãos conhecem a história do apóstolo Paulo, uma história belíssima, que começou com Paulo sendo um perseguidor da igreja. Ora, alguém que tinha Cristo como inimigo, que perseguia aqueles que falassem em nome de Cristo, teve uma mudança radical na sua vida, passando de perseguidor para perseguido. E Paulo teve uma dificuldade grande de ser aceito no meio cristão, porque inicialmente se pensava, ele não se converteu, ele é muito astuto, ele está fingindo se converter justamente para prender o maior número de cristãos. Mas não, irmãos, Paulo verdadeiramente se converteu. Ele não ouviu as pregações de Jesus, mas ele viu o Cristo falar com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Paulo, né, não perseguia Jesus, porque Jesus já havia morrido, mas perseguia a igreja, os cristãos, a quem Jesus vem em defesa, impedindo que Paulo continuasse a perseguição e mais, arregimentando Paulo para o seu exército de pregadores, de crentes que iriam anunciar ao mundo que Cristo ressuscitou. Semelhante a Pedro, Paulo ele vem nessa categoria de testemunha de que algo muito impactante teria acontecido para que ele mudasse completamente, e ao invés de perseguir os cristãos, começasse agora a mostrar que aquilo que Cristo trouxe era superior ao que a lei judaica estava trazendo. Paulo, como um judeu da tribo de Benjamim, formado aos pés de Gamaliel, doutor da lei, começa a dizer agora que, olha, o judaísmo tem a sua importância, mas ele é sombra, ele aponta para Cristo, que é a realidade, que é a salvação. E ele é uma testemunha viva, um grande pregador, fazendo viagens missionárias por onde que passava, anunciava Cristo ressuscitado.
E ele, sempre que tem a oportunidade, ele conta da sua experiência. Ele ia de caminho a Damasco e uma grande luz lhe apareceu como o sol ao meio-dia, e essa voz que lhe falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? E a partir daí, ele passa a ser esse homem usado extremamente por Deus, que tem esse grande testemunho. Cristo ressuscitou. Se ele não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa fé. Mas ele ressuscitou. E a nossa fé não é vã. Ela é verídica. Ela traz resultados. Como trouxe resultado para esses homens, tem trazido resultado para todos nós. Mas nós, pelo menos a grande maioria aqui, se não todos, não vimos Cristo ressuscitar. Mas Jesus disse certa vez: bem-aventurados os que não viram e creem. E assim somos nós. Cristo está vivo e nós cremos nisso em nome de Jesus. Louvado, exaltado seja o Senhor. Vamos ficar em pé, irmãos. Glória a Deus. Vamos ter uma música. Já guardado tudo, está apressado, então? Mas já que ele vai cantar. Amém, a paz a todos. E nós só para reforçar, né? Que o nosso Jesus, ele morreu e ressuscitou. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Para dizer para você que chegou aqui nessa noite que nós não somos obra do acaso. Ele nos escolheu, ele escolheu a mim e a você. Amém? Vamos falar em nome de Jesus. Glória a Deus. Ele sabia dos nossos erros, das nossas falhas. Ele sabia quantas vezes nós iríamos dizer não a Ele, mas mesmo assim, Ele nos escolheu. Amém? Se alguém conhecer esse louvor, que canta a igreja adora o Senhor comigo, glorifica Ele nessa noite. Glorificar Ele não porque Ele morreu, mas porque Ele vive. Vive e reina para todos sempre. Em nome de Jesus. O Senhor sabia que eu mudaria. O Senhor sabia que um dia eu falharia. O Senhor sabia que um dia a coragem me faltaria, ou o medo me atingiria. O Senhor sabia que eu mudaria. Ele sabe de tudo. O Senhor sabia que um dia eu falharia. O Senhor sabia que um dia a coragem me faltaria, ou o medo me atingiria. Mas mesmo assim me escolheu. Canta, igreja. Mas mesmo assim
mas a palavra do Senhor não passará. Amém. Receba, irmãos, a bênção apostólica, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a poderosa mão de Deus, as consolações do Espírito Santo esteja conosco, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. A cantina funcionará hoje, irmãos. Essa questão ele vai perguntar se quer realmente você quer encerrar a live aí, entendeu? Aí você pode clicar sem querer. Entendeu? Aí tem a opção